Olá pessoal, vamos falar agora um pouco sobre cerimônias do Scrum. Então, trazendo aqui novamente a nossa picture do Scrum, da Sprint, né? Então, quais são as cerimônias no Scrum? A gente tem o Sprint Plan, a gente tem o Daily Scrum, Daily Meeting, né? Reunião diária, Sprint Review e Sprint Retrospectiva, tá? Inicialmente eu vou dar um overview do que a gente vai falar um pouquinho das regras do jogo, o que é uma sprint, e mais à frente a gente vai entrar no detalhamento do que é o Sprint Plan, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospectiva. Então vamos lá. Eventos são especificamente projetados para permitir uma transferência e inspeção criteriosa, tá? Lembra lá dos pilares do Scrum: inspeção, transparência e adaptação. Então os eventos eles são montados em cima desses pilares para poder trazer uma maior transparência, maior inspeção, uma maior adaptação, consequentemente. Eles criam regularidade, minimizam a necessidade de outras reuniões e são time-boxed. Vamos lá. Criam regularidade. Não sei se você já leu, mas fica aí uma dica de leitura: O Poder do Hábito, tá? Então, esse hábito, essa regularidade vai ajudar o time a se organizar, a se planejar melhor e vai ajudar o time a criar uma cadência melhor. Uma cadência que ajuda a planejar, que ajuda a rever, que ajuda a ter feedback, ajuda a ter momentos para priorizar backlog, para ver como é que o backlog está, para fazer grooming. Então essas rotinas são essenciais dentro do Scrum. Elas minimizam a necessidade de outras reuniões, porque como eu mostrei agora há pouco, a gente tem reunião de planejamento, reuniões diárias, a gente tem reuniões de revisão, né, da entrega, e temos reuniões de retrospectiva. Wellington, é muita reunião. O pessoal trabalha dessa forma, com tanta reunião assim. Na minha empresa a gente tem muita reunião. As pessoas não conseguem fazer as coisas porque está presa o tempo todo dentro da reunião. Por isso que elas são time-boxed. O que é o time-box? O time-box de uma reunião, ele determina o tempo máximo que essa reunião vai durar. Certo? Mais à frente eu vou trazer detalhamento, mas só para vocês entenderem, reuniões diárias que acontecem aqui, ó, Daily Scrum, Daily Meeting, como é conhecido também, essas reuniões diárias, ela tem um time box no máximo de 15 minutos, para não prejudicar a produtividade do time, para trazer um alinhamento entre o time, para ter feedback rápido, para enxergar problemas de forma rápida e para ter ações e minimizar risco, certo? Então, uma reunião de 15 minutos diária, isso não é algo que atrapalharia a produtividade do time. A gente vai falar do time box, mas é para isso que existem cerimônias dentro do Scrum, ok? Então, vamos lá. Os eventos formais, que são as cerimônias para inspeção e adaptação. Planejamento da sprint, que é o planning, que é a reunião para planejar o que vai ser feito na sprint e como será feito. A entrada para essa reunião é o backlog do produto, como a gente pode ver na imagem, e é o tema da última aula que a gente falou. Backlog do produto, e a saída é o backlog da sprint. O que é o backlog da sprint? Eu já vou adiantar para vocês. O backlog da sprint é uma pequena fatia do backlog do produto. O backlog do produto é uma lista ordenada de histórias de usuário, que é de responsabilidade do PO. O backlog da sprint são essas mesmas histórias de usuário que vão caber, que vão poder ser desenvolvidas dentro de uma sprint. Então eu tiro uma pequena fatia do backlog do produto, jogo para a sprint. Ela deixa de ser de responsabilidade do Product Owner e ela se torna de responsabilidade do time de desenvolvimento. Mas calma, quando eu falo de responsabilidade, não quer dizer que o time de desenvolvimento pode mudar prioridade ou pode mudar a regra de negócio.
Não. Quando eu falo é de responsabilidade deles, porque eles vão se organizar, eles vão se gerir para que eles consigam desenvolver aquilo que está no backlog da sprint, tá? A gente vai falar com mais detalhes lá na frente. Reunião diária, ela para o time de desenvolvimento acompanhar o andamento das atividades e possíveis impedimentos. Como eu falei, a grande importância da reunião diária é você ter uma resposta, um feedback rápido de um problema, de algum impedimento, e você ter respostas rápidas para minimizar o risco de um atraso do projeto, para minimizar aí qualquer transtorno que poderia ter com o desenvolvimento, a equipe ficar muito tempo travada, às vezes uma outra pessoa consegue ajudar a destravar. Então, para isso que existe a reunião diária. Evento essencial dentro do Scrum, que a gente vai falar também. Todos eles a gente vai falar com mais detalhes lá na frente. Revisão da sprint, reunião para mostrar o que foi realizado dentro da sprint. Tem como objetivo a entrega da meta da sprint e o critério de aceite, né? Então, é dessa reunião que o time de desenvolvimento vai apresentar o Product Owner, tudo que foi desenvolvido nessa sprint. E aí vai perguntar, Product Owner, o que você apresentou para a gente na reunião de planejamento lá atrás, a gente desenvolveu, é isso aqui, tá? É isso aqui. Geralmente se apresenta o software funcionando, então as pessoas abrem o software, apresentam aquilo de fato que foi feito e perguntam a ele, você está de acordo? Gostou do resultado? Está certo? Está errado? E o Product Owner vai fazer suas considerações. É um momento de feedback do PO para o time de desenvolvimento, dando feedback se o que foi desenvolvido atende ou não às necessidades de negócio. Ok? Retrospectiva da sprint é o momento de melhorar, de nos tornarmos uma equipe melhor, de termos um processo melhor, é um momento de Kaizen, tá? Então, lições aprendidas, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, onde é que eu posso melhorar. Melhoria contínua. Ok? E aí, vamos lá. Eu estou falando sprint, mas o que é uma sprint, tá? Uma sprint, como eu falei lá no início, alguns autores consideram a sprint também sendo como uma cerimônia do Scrum, outros autores não. Para esse curso eu estou considerando a sprint não sendo uma cerimônia do Scrum, certo? Então, a sprint é onde o incremento de produto potencialmente liberável é criado. É uma janela de tempo, onde eu vou iniciar num dia, vou terminar no outro. Nesse período eu vou desenvolver um pequeno pedaço do produto. E dentro desse intervalo eu vou ter minhas cerimônias, que é o planejamento, as dailies, as reuniões de review, reuniões de retrospectiva. Ok? No final da sprint eu vou ter o artefato, que é o incremento de software entregue para o meu PO. Então, a sprint é o coração do Scrum, ele é um container de eventos, que é o que eu acabei de falar. Cada sprint pode ser considerada como um projeto. Por quê? Vamos lá para a definição do PMBOK do que é um projeto. É um produto ou serviço que é desenvolvido com data de início e data de fim. É único, né? Produto ou serviço único que tem um período estipulado para início e fim. Algo do tipo. Então, no sprint eu tenho o dia que inicia a sprint, eu tenho o dia que finaliza a sprint e eu tenho o produto único que vai ser entregue dentro dela. Então, posso considerar uma sprint como um pequeno microprojeto. Quando é que eu inicio a sprint? Após a última, imediatamente. A sprint começou no dia 1, foi até o dia 10, de meio-dia. No dia 10, de meio-dia e 1, já estamos na sprint 2. Então, não existe espaço de tempo entre uma sprint e outra. As sprints, elas começam imediatamente após a última, após a conclusão da última. Certo? Elas são time box de um mês ou menos.
Então, só para fazer a referência aqui ao Manifesto Ágil, tá? Os princípios do Manifesto Ágil: entrega frequente de software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Então, quando eu digo um time box de um mês ou menos, eu digo que minha sprint pode ter no máximo um mês, mas essa sprint ela pode ser de uma semana, pode ser de 2 semanas, de 3 semanas ou 4. Então, o que vai me fazer saber se eu tenho uma sprint de uma semana, de 2 semanas ou de um mês, tá? Então, o que vai te fazer escolher isso vai ser a necessidade do teu negócio, por exemplo. Se o teu negócio ele é muito mutante e você não tem uma gestão legal do backlog por conta da característica do negócio, então ele muda muito rápido, então você pode trabalhar com um sprint, por exemplo, de uma semana. Porque você planeja apenas uma semana, já que na próxima semana tem um risco alto de mudar. E você evita desperdícios de planejar algo que vai mudar. Não, meu processo ele é muito estabilizado. Eu preciso apenas liberar um release, que é uma entrega para o cliente final a cada mês. Então eu posso ter uma sprint de um mês, certo? Então eu tenho sprint de um mês porque essa janela de tempo ela não precisa ser menor. O produto já está muito bem desenhado, já está muito definido, foi acordado com o PO, foi acordado com os stakeholders, então eu posso trabalhar com sprint de 4 semanas, um mês. Mas aí eu trago para vocês, mais comumente é utilizado por empresas, seja de software, seja outras experiências que eu tive numa empresa de contabilidade, trabalhando com o setor de RH ou a parte contábil, sprints de 2 semanas. Era mais utilizável. Por quê? Por que 2 semanas? Porque 2 semanas não é um tempo muito longo, é curto, 2 semanas passam rápido, e uma semana às vezes é pouco, porque você para fazer planejamento, review retrospectiva dentro de um intervalo de uma semana. Então a sensação é que você evolui pouco, você anda pouco com o que tem que ser feito. Então meio que as empresas elas estipulam 2 semanas aí e vem tendo bons resultados, vem trabalhando muito bem com isso, tá? Mas eu também já trabalhei com equipes em que minha sprint era de uma semana porque eu tinha muita mudança de negócio, muita mudança de prioridade, e também deu super certo, sabe? Então isso vai muito à sua realidade. O importante é que isso seja acordado principalmente com a área de negócio, com o PO, né, certo? Com a necessidade, e seja alinhado também com o time de desenvolvimento. Porque às vezes você bota um intervalo curto, fica ruim para eles. O time de desenvolvimento às vezes não tem tempo de desenvolver e testar algo, então acaba ficando com sprints incompletas. E isso não é legal. Lembra que a medida de sucesso é o resultado, é o incremento de produto. Então é importante ter um alinhamento entre a parte técnica e a parte de negócio. Ok? Então, durante a sprint, não são feitas mudanças que possam pôr em perigo o objetivo da sprint. Eu não posso mudar o backlog da sprint, tá? O backlog do produto ele é mutável, o PO vai mudando. O backlog da sprint entrou para desenvolvimento, não é recomendado que ele mude. Pode mudar? Pode, se aparecer alguma exceção em acordo com o PO, mas não é recomendado. As metas de qualidade não diminuem, certo? O escopo deve ser clarificado e renegociado entre PO e time de desenvolvimento quanto mais for aprendido. O que isso quer dizer? O time de desenvolvimento, quando puxa itens, que esses itens estão no backlog da sprint, foi feita uma estimativa, foi planejado, mas quando ele vai mexendo, ele vai desenvolvendo, ele pode ter surpresas positivas e surpresas negativas. Então, se ele tem uma surpresa positiva, ele informa o PO que vai terminar antes do prazo,
e negocia com o PO a possibilidade de puxar um item que seria mais prioritário do backlog para ser desenvolvido dentro da sprint que já está corrente. Então isso é algo que pode acontecer, e quando acontece da história de usuário ser maior do que ele esperava, muito grande, ele comunica ao PO, e aí eles podem tomar algumas ações. Primeiro, remover algum outro item da sprint para que esse item possa ser completado, remover esse item para que ele seja planejado numa sprint futura e substituir por outro, ou pode chegar até o cancelamento da sprint, que é o próximo tópico aqui. E o cancelamento da sprint, primeiro, só é feito pelo PO. O time de desenvolvimento pode dizer, não vai dar, não vou conseguir, está muito difícil, não vou entregar nada. A sprint segue. Só quem pode cancelar uma sprint é o PO. E por quê? Porque se cancelaria quando o objetivo da sprint se torna obsoleto. O que isso quer dizer? O que ela vai entregar parou de gerar valor para mim, não vai agregar para o meu negócio, não vai agregar para o meu cliente. Então, se é algo que não vai agregar, então encerra essa sprint, não adianta continuar e cancela. Mas percebam, você vai cancelar uma sprint porque não vai atender mais sua necessidade de negócio. Não é por dificuldade técnica, não é porque apareceu uma coisa ou outra. É porque você parou de atender a necessidade do negócio com ela. A sprint só pode ser cancelada antes do time box concluir, lógico, porque se ele concluiu, eu não posso cancelar algo que foi feito, apresentado e entrou já. O que isso quer dizer? Eu fiz a sprint 1, apresentei para o meu PO, fui aprovado, integrei e botei em produção. Eu já estou na sprint 3. Se solicitar para cancelar o que foi desenvolvido na sprint 1, eu não posso, já foi entregue. Novos itens, então, devem entrar no backlog de produto para que sejam planejados e que entrem no sprint para que seja desfeito aquilo que entrou, certo? E a última observação aqui, quando o item de backlog de produto completado e pronto é revisado, se uma parte do trabalho estiver potencialmente liberável, tipicamente o PO aceita, não é regra, tá? Então, se eu cancelei uma sprint, eu já tinha coisa pronta e eu apresentar para o meu PO, ele pode aceitar e integrar isso ao produto, ou ele pode recusar e mandar descartar, certo? E o que não foi completado, ele vai ser reestimado para ser tocado numa outra sprint. Ok? E por último, aqui vamos falar do Time Box. A gente tinha falado que os eventos no Scrum, as cerimônias, elas são Time Box. Então, uma sprint, como eu disse, ela pode ser de 1 a 2, 3 ou 4 semanas. Então, dependendo da quantidade de semanas, para minha planning, para o meu planejamento, se for 4 semanas, eu vou ter um dia de planejamento. Se forem 2, como tipicamente eu vou ter 4 horas, mas aí fica uma observação para a planning, que a gente vai falar mais à frente. A planning é dividida em 2 momentos, com o que é para ser feito e como vou fazer. Então, esses 2 momentos estão dentro dessas 4 horas, tá? O time, junto com o PO e o Scrum Master, vão se organizar para que consigam fazer tudo isso dentro das 4 horas. Reuniões diárias, independente do tempo da sprint, elas são time box fixo aqui de 15 minutos. Reuniões de review, 4 semanas, 4 horas, 2 semanas, 2 horas. E retrospectiva, 4 semanas, 3 horas, 2 semanas, 1 hora e meia. Ok. Então, pessoal, eu comecei agora a falar um pouco do que são cerimônias e um pouco das regras do jogo, né, do Scrum. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os demais detalhes que existem dentro das cerimônias. E a gente vai começar falando do planning na próxima aula.